E aí, galera, muito boa tarde a todos. 8/12/2024, 16h16. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto de relação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo, beleza? Vamos para o que interessa, que é para o gráfico. Eu sei que vocês gostam disso, sem enrolação. Bitcoin atualmente está cotado em 99.512,93, enquanto o nosso índice aqui da dominância do Tether está, nesse exato momento, a 3,87% de dominância. Faltam 4 horas e 42 minutos para fechamento da vela diária aí do sábado. Sábado não, galera, do domingo, né? Hoje é domingo? É. Caraca, eu tô muito perdido. Eu nem sei que dia é hoje. Pera aí. É domingo, galera. Eita, mas beleza, galera. Vamos lá. Eu fiz uma coisa aqui, galera, à tarde, né, eu acabei fazendo algumas marcações. Podem ver que não tem mais 105 mil, né, a 103 a expansão. O que eu fiz? Eu acabei ajustando todo o gráfico. Eu comecei pelo gráfico mensal do Bitcoin, então eu coloquei todas as minhas marcações baseadas no gráfico mensal, e isso me deu algumas outras expansões. Então o que eu fiz foi só um ajuste, pouca coisa, mas foi um ajuste. Agora, tudo que eu olhar no gráfico mensal, ali de números, vai ter no semanal e vai ter no diário. Porque o que estava acontecendo é que tinha alguns números que não estavam batendo. Para o semanal um número, para o mensal é outro, e eu acabei que isso eu não estava gostando muito. Então eu acabei tirando hoje, né, o domingão, para fazer essas marcações. Então eu comecei lá pelo mensal, ou seja, eu vou pegar aqui, ó, gráfico mensal, eu peguei a expansão aqui de baixo e comecei a gravar tudo. Então, qualquer coisa agora aqui, se eu mudar para um semanal, vai ser as mesmas marcações. Se eu mudar para o diário, também vai ser as mesmas marcações. Eu achei melhor dessa maneira, tá? Para não ter erro aí na hora, certo? Bom, galera, então vamos lá. Aqui é o seguinte, a mesma coisa aconteceu no SDT, tá? Eu fiz uma marcação começando pelo mensal, pode ver que até o nível ele está maior. Caberia até sim uns 50% aqui, ó, se eu quisesse. Mas eu não fiz isso, né? Então esse número aqui a gente tem com 50% do canal mensal, ou seja, eu vou pegar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Pronto. Então a gente está em um gráfico mensal, a gente consegue ver que o despejo aqui do SDT, e se a gente romper aqui os 3,86, o próximo alvo seria ali nos 3,25, que seria o 50 dos 50. E o 50 do canal total, ou seja, que é desse canal de 1,37 a 3,86, ele está ali, ó, canal mensal, 50%. Então eu dividi essa região, porque como estava muito longo, acaba, né, para não perder muito aqui a sensibilidade. Então, no caso, 3,86, se a gente perde, a gente vem buscar aqui o canal de 50% que está no 3,25. E os 50% de todo o canal, de 3,86 a 1,37, está nos 2,62. Beleza? Acho que deu para entender. Então, todas as marcações estão assim agora, porque fica mais fácil que eu falar no gráfico mensal, vou falar no gráfico diário, ficar no diário. Então, vai estar muito bem sincronizado, beleza? Então, aqui o índice, o que está acontecendo aqui? A gente está brigando mesmo aqui nos 3,86. E se a gente perde esses 3,86, a gente começa já a trabalhar aqui com expansões aqui de 3,25, que seria os 50% desse canal, né? O 50 dos 50, na verdade. Beleza? Faria assim com que o Bitcoin ele rompesse de vez aqui os 100 mil dólares, que a gente está falando aqui para você já ter muito tempo. A gente chegou a bater a máxima de 104,088, né? Depois a gente teve essa retraída total, né? Veio ali liquidar um monte de gente ali nos 90, depois subiu novamente, né? E aí, o que está acontecendo? Nesse exato momento, a gente consegue perceber que a barra maior, né, a mais importante desse ano de 2024 vai ser essa aqui, cara. Apesar que ela não foi a maior, mas ela é mais importante porque ela está em um topo histórico, né, ali dos 100K. E, de fato, a gente não rompeu ainda os 100K de vez, né? A gente foi bater lá os 104, violou, veio para baixo novamente e está brincando nessa região. Que é o que eu falo para vocês, que se a gente romper essas regiões, eu vou entrar novamente comprado no Bitcoin, em cima do 100K. Até brinquei com vocês que a galera fala assim, mas tá comprando no topo. E eu expliquei isso na última análise que eu fiz sobre isso, né? Não significa que eu comprando aqui no 100K, eu vou estar comprando no topo, porque muito bem aqui, o que acontece? Quando a gente romper esse 100K e ficar em cima dessa região, sobre todas aquelas
característica que eu falei para vocês, a gente tem um grande potencial desse 100K ele nem ser mais testado. Ou seja, o mercado bateu 100K, fez todos aqueles 3 pontos importantes que eu estou esperando para eu comprar. E se isso acontecer, a grande chance é do mercado disparar acima do 100K. E esse 100K, que agora, nesse exato momento, ele está servindo como nível de resistência, ele passa a ser um nível de suporte forte para o Bitcoin para as novas altas que vão vir aí nos próximos anos, né? Então, quem sabe esses 100 mil K aqui não seja o fundão do próximo round, ou então o fundão aí, nem aconteça esse fundão novamente aqui no 100K, entende? Então, essa é a lógica. Só que o que eu estou apresentando para vocês na última análise foi justamente isso. Não é porque a gente está chegando nesse patamar aqui que eu vou chegar e vou meter o louco comprando no 100K. Obviamente que não. Para quem me acompanha sabe que eu estou comprando desde os 16. Desde os 16 a gente está fazendo ali compras no Bitcoin. E eu sempre estou falando para vocês disso aqui. Então isso não é de agora. Então para eu comprar Bitcoin acima dos 100K, que é uma realidade, o que tem que acontecer? Eu falei para vocês, OBV. O primeiro ponto é que a gente fez um topo ali no dia 22, depois a gente tentou romper esse topo no dia 24, veio para baixo, caracterizando aqui uma distribuição, beleza. O mercado não perdeu o fundo de 2026, começou a andar lateral, né? Não perdeu, foi lá acima, depois ele caiu perdendo o fundo, que foi feito ali no dia 26, só que voltou novamente para cima. Tá? Voltou novamente para cima e está querendo romper essa região aqui para baixo. Então, isso aqui, o que representa? Na minha opinião, não é interessante fazer compras no Bitcoin agora, para quem não tem nada. E eu estou falando mais de mim também, tá, galera? Então, para quem não tem nada agora, é um pouquinho mais complicado. Para quem já tem e está muito bem posicionado, o que tem que acontecer para a gente realmente, de fato, comprar? Eu teria que esperar um OBV positivo, tá? Eu teria que esperar um OBV positivo. O que eu quero dizer para vocês deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Esse OBV, tá? Esse OBV, ele tem que ficar acima dessa região, por mais que venha a testar aqui, ele não pode perder aqui. Ó. Uma vez que ele perde essa estrutura e não volta mais para cima, ele está, né, rompendo o último fundo que foi feito nessa região. E aqui, se a gente estiver rompendo essa região, já ficou um pouquinho mais complicado, porque caracteriza que é uma possível distribuição. Aí é mais complicado, porque a correção aqui pode ser um pouquinho mais forte. Inclusive, eu falei isso na última análise, eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? Então, isso aqui é o primeiro ponto. Se eu não estiver olhando a BV e eu vier com essa graça aqui de romper os 100K e eu não estiver olhando isso daqui e eu entrar comprado, eu corro um sério risco de acontecer isso aqui. Então, é isso, exatamente isso que a gente não quer. Então, para o Bitcoin ele ficar acima do 100K, mas de forma sustentável, o que tem que acontecer? O OBV ele tem que vir romper essa região que representa esses dois últimos topos, voltar aqui, testar e ficar acima. Quando acontece isso, eu tenho um OBV totalmente positivo, eu tenho aqui uma grande chance de realmente confirmar essa absorção e a grande chance aqui é do mercado entrar demanda. E entrando demanda no Bitcoin, vocês sabem que o preço tende a subir e a oferta no SDT tende, né, a acontecer, ou seja, o SDT ele tende a cair. Então, esse é um ponto principal do Bitcoin para eu fazer a entrada. Então, não interessa romper aqui o 100K, ele pode romper o 100K e ficar acima, mas com o OBV aqui não estando positivo, eu não entro. Eu, particularmente, isso é pessoal, eu não faço esse tipo de entrada. Então, o OBV ele tem que estar rompendo essa região e ficando acima dessa região. Aí ele faz aqui uma que a gente chama de reacumulação. Aí sim vale a pena entrar aqui no Bitcoin, porque possivelmente isso aqui foi um fundo aqui em 2024, né? Fundo entre parênteses, né? Agora não, agora é um topo, mas daqui com alguns anos aqui, 4 anos depois, né, 10 anos, quem sabe que o Bitcoin nem vem mais buscar esse 100K aqui, cara. Nem volte a buscar esse 100K. Entendeu? Por isso que a gente está em um ponto muito importante e eu tenho que alertar isso para vocês. Então, não adianta romper o 100K se o OBV estiver negativo. Ele tem que romper essa linha verde aqui e ficar acima dessa linha verde, porque isso aumenta mais a minha chance aqui de fazer um trade positivo, de fazer uma operação positiva e ficar tranquilo. Porque se eu acerto isso daqui, pô, eu vou estar tranquilão. Entende? Eu vou estar tranquilão. Então, isso aqui é muito importante para a gente. Certo? Então, não adianta o OBV
ficar aqui negativo. Eu estou vendo aqui que está tendo desmanche, pô, estou vendo aqui que isso aqui é uma distribuição. E aí eu vou comprar aqui só porque o preço ficou um pouquinho acima do nível de 100? Não vou, pô. Aí que é um risco de fazer isso aqui é muito grande. Então a minha lógica é essa. Ah, mas temos a barra vermelha. Ok. O que acontece nessa barra vermelha? Inclusive eu deixei, mudou um pouquinho, né, galera? Mudou porque eu fiz minhas marcações diferentes, mas eu deixei a hora do pânico aqui, mais ou menos por aqui nessa região. Mas de qualquer maneira eu vou deixar essa região mesmo, a hora do pânico, que está em 100K, e os 93. Então, para mim, essa vai ser a marcação da barra, e aqui é os 50% da barra. Então, nota o que está acontecendo. Então, se eu pegar aqui e vier nesse ponto, que é dos 100, peraí. Se eu vier aqui, pegar esse ponto aqui, que é dos 100, e colocar até os 93, eu tenho 50% passando nessa região. Qual é a primeira coisa que está acontecendo aqui? A gente veio testar o nível de 50 dessa barra de atividade profissional e não perdeu. Depois, a gente nem testou mais os 50, mas a gente testou o nível de POC. Depois, que é no dia de hoje, a gente veio testar novamente ali o nível de POC e não veio para baixo do nível de POC. Então, até o momento, eu tenho uma característica muito forte, que ele varreu, a maioria que ele varreu aqui foi os comprados, né? Nessa região, os vendidos nessa região aqui. Muita gente vendeu nessa região aqui, mas eu acho que a liquidação maior foi dos comprados. Se eu não me engano, foi dos comprados. Vamos já ver isso aqui, tá? Então, aqui existe uma característica muito forte que o mercado absorveu essa galera toda aqui e aí ele vai começar a fazer esse movimento. Isso aqui aconteceu lá no dia 5, cara. E eu falei isso para vocês, desse movimento. E eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Só que aqui tem um pouquinho de diferença, porque isso que está acontecendo agora está acontecendo no topo do mercado, que aumenta um pouquinho o risco. Diferente lá de 5, foi 5 de agosto, se não me engano, diferente de 5 de agosto, que foi no fundo do mercado. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Então, essa sensibilidade eu só vou ter quando o OBV fizer isso aqui, ó, quando ele romper aqui para cima. Pô, rompeu aqui para cima, pô, eu compro. Rompeu, eu compro, não tem conversa. Estou falando de mim, não estou falando para ninguém fazer isso aqui. Eu estou falando de mim, o que eu vou fazer. Ah, eu quero fazer. Aí você tem que ver a tua análise, o teu apetite por risco também, tá? Porque por mais que eu compre aqui, eu sei que o mercado ele pode fazer correções. E essas correções podem ser no 50, pode ser aqui no nível de 93, que é o preço médio. Eu estou falando de quantos por cento mais ou menos? Então, se eu for pegar aqui, vamos dizer que eu comprei acima do 100K. Aí o mercado ele faz uma correção de 50, ele vai buscar ali 3%. Se ele vier buscasse hoje a região dos 93, 7%. Então, tu está preparado para 7%? Por mim aqui eu estou tranquilo. Então, para mim faz sentido. Então, o que faz sentido para mim, talvez para ti não faça. Então, o que eu estou aqui mostrando no canal é justamente a minha cabeça, a forma que eu penso e a forma que eu quero fazer minhas operações, tá? Então, não acreditem em mim, vocês têm que fazer a análise de vocês e vai falar, pô, isso aqui realmente vale a pena, isso aqui ele tá falando besteira, não vou na dele. Mas, pô, isso aqui eu acho que vale a pena estudar um pouquinho sobre isso, então eu vou lá, vou estudar, entendeu? É assim que a gente tem que fazer. Nunca pega uma análise de alguém aí no YouTube, ah, eu tô comprando aqui, eu vou comprar. Não. Você tem uma noção, você tem que ter um filtro. Pega aí, né, as informações, aí você vai ter que estudar essas informações, você vai ter que ir lá no seu gráfico e ver como é que tá a tua mão lá, né? Quanto é que tu vai entrar, se tu tá disposto a correr esse risco, se faz sentido o que eu tô falando, ou se é besteira para ti. Então tem tudo isso, tá? Beleza? Então esse aqui é o ponto principal, né? Esse aqui é o ponto principal. Então para eu comprar, tem que ser acima de 100K, mas aqui tem que estar rompendo esse topo, senão eu não compro. Beleza? Eu não compro Bitcoin se não estiver rompendo o ABV. Beleza? E mais que a gente tem um spread bem alto aqui, tá? Vamos ver rapidamente aqui as liquidações que a gente teve. Eu até vou deixar aqui no ponto aqui, ó, Bitcoin todos. Vamos ver aqui, ó. Nesse dia foram 145,21 milhões de dólares aqui liquidado aqui, né, dos vendidos. E a gente teve 419,25 milhões aqui da parte dos comprados. Então, aqui a gente teve mais liquidação da parte dos comprados nesse movimento, né? Então, aqui, galera, né? Galera comprando aqui porque rompeu o topo histórico. É o que eu tô falando para vocês. Ah, rompeu o topo histórico. Foi lá no 104, mas agora vai bombar. Aí o cara pega essa liquidez todinha, pô, aí aconteceu justamente isso. Ele viu ali no tanto quem estava para cima como quem estava para baixo. Então,
eu não quero passar por isso comprando novamente acima do 100K. Então, por isso, para eu ficar tranquilo, esse OBV tem que ficar positivo. Quando o mercado ele chegou no 104 mil, onde o OBV estava? Ele estava bem aqui, ó, perto do topo, ou seja, ele não renovou esse topo, o que significa que essa alta aqui ela não estava sustentável ainda. A alta só passa a ficar sustentável, né, se esse rompimento tivesse acontecido no outro dia, fechamento acima dessa região verde. Aí, pô, beleza. Opa, pô, aqui sim. Mas a galera tava esperando isso aqui, galera. A galera, eu, pelo menos, particularmente eu, né, tava esperando aqui uma grande volatilidade aqui no 100K. Inclusive, tá até falando para vocês lá no Bookmap, né? Então, assim, pegou bastante liquidez, tanto dos comprados como dos vendidos. Quem se lascou mais foram os comprados que quiseram antecipar esse movimento, comprar acima do 100K, porque estava rompendo 100K e pensariam que não ia voltar mais. E acabou voltando tudo. E aí eles foram estopados, foram liquidados. Tá? Então, não é errado o cara falar que vai comprar nos 100K, cara. Depende. Depende muito. E o que eu estou trazendo aqui para vocês é justamente isso. Tá? Depende, porque esse 100K hoje ele é topo. Mas daqui com alguns anos, com alguns meses, isso aqui pode ser um fundo, cara. E talvez nem volte para buscar novamente o 100K. Nem volte. Beleza? Só que aí, para eu fazer isso, o nosso OBV, ele nunca que ele tem que estar aqui. Ah, rompeu aqui hoje. Ele nunca tem que estar aqui. Nunca. Ele tem que romper tudo aqui para cima. Nem que ele volte para testar novamente. Aí sim eu compro. Desse jeito aqui eu não tô louco. Eu não tô louco comprar Bitcoin nessa configuração aqui, né? Nessa configuração aqui, beleza? E aí, outra coisa que importante, né? A gente está vendo aqui o nível de POC do meu nome? Oh, meu Deus do céu. Do SDT, né? Que tá passando aqui nessa região aqui, é o nível de POC do SDT. E aí tem margem, pode ver que tem margem, ó. O SDT tá aqui, tá caindo. Eu tô no gráfico diário do SDT, ó. Tá brigando aqui nos 3,86, fechamento abaixo aqui, mais uma oportunidade de a gente vir querer buscar essa região de 3,25. Agora, se o mercado ele começa a subir, retrair aqui e vir, ele ainda pode vir aqui buscar até 4,80, mais ou menos. Vai fazer assim com que o Bitcoin ele caia um pouquinho mais. Beleza? Então, o que não pode acontecer também, o segundo passo que eu falei para vocês é o SDT ficar acima dos 3,86. Se o SDT ele ficar acima dos 3,86, ele tem que vir buscar 50% desse canal. A princípio seria aqui 4%, porque é o nível de POC, ou seja, onde tem a maior concentração de volume. Rompendo aqui, ele tem que buscar 4,30, 4,40, o que faz com que o Bitcoin ele venha fazer uma correção mais forte. Que inclusive eu até queria que acontecesse isso. Até eu queria, né? Mas, vamos ver aí o que vai acontecer. Então, esse aqui seria o segundo ponto. Então, para o Bitcoin ele disparar acima de 100K, esses 3,86 tem que ser perdido de vez. Tentou uma vez aqui, outra aqui, não conseguiu. E vamos ver se a gente consegue hoje. Se a gente conseguir hoje, beleza, vamos ver com os próximos candles. E aí a gente tem de vir buscar 3,25. Cara, vindo buscar 3,25 de dominância, cara, a gente já está chegando ali no 108, que seria o próximo alvo do Bitcoin. Então, se o SDT faz isso, eu sempre gosto de falar isso para vocês. Se o SDT ele chega e derrete até os 3,25, pode escrever que está ali nos 108 mil dólares. O Bitcoin bate 108 mil dólares. Tá bom? Isso aqui é quase que certeza absoluta. Porque não tem como a dominância do SDT que ela começar a cair e o Bitcoin começar a andar lateral aqui. Não, até tem, mas é muito difícil de acontecer isso, né? Porque ele pode fazer aqui o que a gente chama de acumulação aqui nessa região, né? Para poder fazer esse movimento. Mas, cara, ele chegando aqui não tem como ele ficar parado, ele vai ter que andar. Ele vai ter que andar, ele vai querer bater aqui 108,53 ou rompendo até essa região. Então, a gente tem muito chão aí pela frente, tá? Então, esse ponto é interessante. E eu só vou comprar Bitcoin se isso aqui acontecer, não adianta. Pode ver que o mercado, ele tá, ó, deu uma retraída, ele teve buscar o nível de POC, deu uma retraída. Ele está agora para baixo, mas quando fechar, de repente, ele já pode ficar acima da VWAP, ou da VW. Pode ficar acima da VW, o que é muito importante também para a gente, né? Então, assim, essa é a segunda característica, né? Então, preço perdendo os 3,86, o próximo alvo seria 3,25. Isso aqui acontecendo, o Bitcoin ele tende a disparar para vir buscar 108 ou até mais do que isso.
beleza? Então, esse aqui é um ponto muito importante. E aí, a gente teria, né, para isso aqui acontecer, para essa alta também ser sólida aqui, isso aqui tem que romper também. Isso aqui tem que romper. Beleza? Outra coisa importante. Aqui no dia, que foi justamente nesse dia aqui que teve bastante volatilidade, dia 5 de dezembro e 5 de dezembro, a gente também tem a baixa atividade profissional. E se eu for marcar ela aqui, né, eu poderia deixar nesse ponto aqui também. Eu poderia deixar nesse ponto aqui, ó. Nível de POC e nível de 3,86. E marca 50%. Aí o mercado no dia seguinte, ele foi lá, 50% não perdeu, diminuiu a força. Ou seja, eu estou abaixo de 50% de um nível de atividade profissional. Então, qual é a maior chance? De o mercado vir para baixo. Então, aqui a gente está olhando aqui isso, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, a gente fez esse fundo, e eu vou, nesse exato momento, gravar esse último fundo. Por quê? Porque aí eu quero saber o que vai acontecer aqui. Esse último fundo aqui ele tem que ser violado. Violado não, ele tem que ser perdido, tá? Então, vou até salvar esse aqui, né? Porque o que tem que acontecer com esse OBV aqui? O OBV ele tem que justamente bater nessa região aqui e perder esse fundo, para que isso aqui aconteça, porque senão não vai acontecer. Então, esse aqui é outro ponto. A gente tem que renovar o fundo do OBV, certo? Dito isso, vou tirar aqui de mosaico para mostrar outra coisa para vocês. Beleza? Vamos para o Bitcoin. Certo. Então, o Bitcoin aí tentando de tudo quanto é jeito aí ficar acima do 100K. Então, vocês podem se confundir aqui, porque tem uma linha bem aqui, ó, mas essa linha do 103 é do próximo do canal, né? E aqui já estou com 50% do próximo canal, aqui da próxima frequência. Certo? Então, a frequência do Bitcoin atualmente seria de 93.399,85 a 103. Depois de 103 a 112. E 50% aqui seria no 108. Tá tudo bem marcadinho aí. Certo? O que eu vou mostrar para vocês aqui é uma coisa legal agora. No SDT, eu tive esse negócio de fazer agora. Estou no gráfico mensal aqui do SDT. O que eu fiz? No gráfico mensal do SDT, eu peguei todos os ciclos do halving, inclusive menos um. Porque aqui não tem muita informação, não tive como fazer. Né? De 2012, se eu não me engano, foi? Vamos pegar aqui o BLX rapidão. Que eu geralmente olho lá no BLX. Então, aqui tem todos os ciclos do halving. Então, deixa eu pegar aqui. Exatamente, ó. Foi de 2012. Aí, como andou muito lateralzinho aqui, eu ia ter que mexer muito no gráfico. Eu falei, não vou fazer nada disso, não, hein? Tá? Todos os ciclos do halving aqui, beleza? E aí, no BLX, eu tenho justamente o que eu já tinha marcado para vocês. Como eu falei, eu deixei tudo sincronizado para não ter que ficar essa diferença toda. Certo? Então, aqui no gráfico mensal, a gente consegue perceber que no BLX, no SDT, essa grande distribuição de topo ali, né? Então, a gente estava chegando ali naquele nível máximo, onde a gente não estava mais renovando os fundos, cara. Isso é muito importante. Muito importante a gente observar isso. Porque se tu for pegar aqui, ó, vamos lá, vamos traçar aqui. Vamos pegar esse primeiro topo. Beleza. Opa, peraí. Vamos pegar esse primeiro topo aqui, ó. Ô, rapaz. É shift ou é ponto para ele não diminuir aqui? É shift. Pronto. Tem aqui, renovou. Tentou renovar. Aqui já começa a fraqueza do OBV. Aqui você já consegue perceber que a gente tem fraqueza. Aqui a gente fez o fundo, o topo. A gente rompeu, fez outro topo. A gente rompeu, fez outro topo. A gente rompeu, fez outro topo. Agora não conseguiu mais. Ó. Tá vendo que não estava mais conseguindo renovar o topo? Ou seja, cara de distribuição. Então, por isso que eu comecei a marcar o SDT daqui. O gráfico mensal. Então, aqui eu tenho uma cara de distribuição. Isso fica muito nítido aqui, cara. Se tu for pegar aqui, então, tu for colocar isso aqui, ó, você vai ver que é uma cara de distribuição. Aqui a gente não conseguiu mais renovar topo. E aí o OBV começou a ficar a negativo. Então, quando isso acontece, isso aqui já foi lá no halving de 2020, né? Chegando lá no topo do halving de 2020. Aí depois a gente teve toda essa queda que, né, aconteceu aí a alta do Bitcoin. E aí, né, no mês de abril de 2024, começou o halving, né?
E aí a gente teve sim umas quedas interessantes, por quê? Porque o USDT ele começou a subir, o Bitcoin ele tende a cair. E agora o USDT no gráfico mensal está caindo e o Bitcoin está subindo. Então essa é a lógica aqui desse gráfico, o porquê que é importante acompanhar esse gráfico. Ele é muito importante justamente por isso, certo? Aí, tu não está convencido, né? Deixa eu pegar aqui rapidamente, tirar isso aqui para ficar um pouquinho maior. Pronto. Você pega aqui agora e vamos lá no comparação, e vamos pegar o Bitcoin normal aqui, ó. Beleza, vamos pegar um gráfico semanal, que aí fica mais fácil a gente entender essa dinâmica. Vamos botar aqui uma corzinha aqui interessante. Vamos botar aqui uma linha amarela para vocês entenderem esse parâmetro. Pronto. Então tá aqui, ó. Como é importante, né? Então quando aqui no halving aqui de 2024, vamos pegar aqui o halving de 2024. Começou aqui. Então, quando o nosso querido USDT, ele começa a valorizar, o Bitcoin, ele tende a cair, né? Aí aqui ele já deu uma retraída, o Bitcoin, ele sobe. Aí ele novamente subiu, o Bitcoin cai. Novamente aqui, ele caiu, o Bitcoin sobe. Novamente aqui, o USDT, ele começou a subir, o Bitcoin cai. Novamente o USDT começa a cair, o Bitcoin sobe. Você está vendo como esse gráfico aqui, ele é muito importante, principalmente para quem está começando, para entender mais ou menos de uma forma um pouco mais precisa, para saber para onde o Bitcoin vai, é justamente esse gráfico. Esse gráfico é totalmente o contrário do Bitcoin. Ele que mede isso, tá? Então, quando a gente tem muita oferta no USDT, a gente tem muita demanda no Bitcoin e nas altcoins, porque a galera tá tirando dinheiro aqui do USDT e tá colocando dinheiro no Bitcoin. Geralmente vai mais para o Bitcoin e nas outras altcoins. Então, esse gráfico, cara, é muito importante. Ele te dá uma sensibilidade que, cara, é imensa. Muito melhor do que tu ficar olhando no SP500, que o gráfico acompanha. Esses últimos meses, tu for ver o gráfico do SP500, não tá nem batendo com o movimento do Bitcoin. Tanto que alguns influenciadores começaram a falar assim, nossa, não tá andando corretamente com o Bitcoin, mas esse gráfico aqui, tu só vai ter que saber o contrário. Então, se esse gráfico aqui ele cai, o Bitcoin sobe. Se esse gráfico aqui sobe, o Bitcoin cai. Sempre aconteceu assim, nesses ciclos, né? Então, tu vai olhar aqui que o Bitcoin aqui, ó, aqui ele começou a subir, né? O gráfico do SDT. Então, aqui, ó, quando começou a subir, ele já começou a cair. Aqui ele começou a andar lateral, deu uma subidinha, ele cai. Aí o Bitcoin começou a andar lateralzinho aqui, teve umas quedas. O Bitcoin não, o SDT teve umas quedas aqui. O Bitcoin sobe novamente aqui, ó. O Bitcoin, quando ele começa. O Bitcoin não, quando o SDT ele começa a cair, você pode ver aqui, ó. Quando ele começa a cair, o Bitcoin ele dispara. Então é sempre assim. Vou pegar aqui também, tu vai ver a mesma coisa. É porque eu não botei fechamento aqui, peraí. Às vezes fica ruim olhar esse aqui, mas é porque eu acho que não tem fechamento. Ah, não tem fechamento mesmo, eu gosto de fechamento. Entendeu? Então aqui, ó. Vou pegar outra aqui, ó. Bitcoin aqui, ó, o SDT começando a cair, ó. Tá vendo? O SDT ele começa a cair. A dominância do SDT começa a cair. Foi justamente bem aqui, ó. Vamos pegar certinho aqui. Foi bem aqui, ó, né? Então, começou a subir aqui, beleza, começou a cair. Aí o Bitcoin tende a subir. E assim vai, cara. Então, é por isso que é importante a gente acompanhar esse gráfico aqui. Na minha humilde opinião, é muito importante para mim acompanhar esse gráfico. Porque ele me dá uma certa sensibilidade. Então, por isso ali que nossos alvos ali, cara, dias de passagem, nossos alvos ali são muito certinhos, cara. São muito certinhos. Então, quando a gente consegue perceber isso, né, a gente consegue ter um pouquinho mais de noção, né? Pô, apesar que esse gráfico mensal aqui também, pô, o cachorro, né, cara, ele deu um... Eu achei, eu não sei se eu vou voltar ele novamente, mas eu achei ele um pouquinho mais largo, esse canal. Acho que eu vou voltar depois disso aqui. Aí, no próximo vídeo, eu acho que vai estar um pouquinho menor, e aí eu vou, né, porque eu acho que ficou muito grande esse canal. Ficou muito grande. Aí eu tenho que fazer essa gambiarra bem aqui, não vai dar muito certo, não. Depois eu vou dar uma olhada nisso aqui com calma, beleza?
Mas vocês entenderam aí, né? Qual é a lógica? Aqui é o gráfico do BLX. O BLX, diga-se de passagem, está muito interessante. Né? O OBV dele aqui. Está no mensal? Está no mensal. Caraca. Ah, já aconteceu que eu não queria que acontecesse aqui, ó. Tá vendo? Espera aí. Cara, esse TradingView aqui tem uma loucura com ele. Porque ele já perdeu aquele meu esquema todinho que eu fiz no gráfico mensal, cara, BLX. Vou pegar aqui no BLX. Porra, é foda, viu? Vou botar no mensal. Olha, ó. Cara, aí eu fico puto, né, mano? Aí eu fico puto, porque eu vou ter que fazer de novo as marcações aqui, ó. Porque você lembra que tinha uma LTAzinha aqui, o pico do round de 2020. Cara, tinha tudo aqui. Aí pega do nada e soma as marcações. Puta que pariu. Foda isso. Inclusive, eu tava até falando para vocês... Deixa eu ver aqui. Inclusive, eu tava até falando para vocês que a gente estava chegando perto desse nível de 132, que seria o meu alvo ali, né? Para fazer 50% das minhas posições. E que praticamente a gente estava chegando perto da LTA lá do round de 2016. Eu lembro disso aqui. Eu lembro. Agora eu vou ter que tirar uma... Eu vou fazer novamente, tirar uma foto, porque se isso aqui acontece de novo, eu vou ter que pôr... Aí vocês me quebram, viu? Aí vocês me quebram. Mas de qualquer maneira não tem problema. Tá? Então a gente está aqui no gráfico mensal. A gente está acima de 50%, que é no 98. Então o próximo alvo do Bitcoin seria 132.403,76. Esse, para mim, na minha opinião, estaria batendo nesse patamar. Cara, vamos fazer isso aqui agora. Que é até bom, porque aqui não tem. Se quiser fazer, pode fazer. Né? Vamos ver aqui. Eu não sei quais foram que eu peguei. Essa aqui. Vamos ver aqui. Vamos fazer aqui. Pô, mas isso é... Caramba. Vamos pegar aqui o último round de 2016. É bom que vocês acompanham aí a lógica. Vou pegar aqui esse último camarada. Beleza, eu gosto de fazer bem certinho. Certo? Nós temos aqui um fundo aqui também nessa região que é importante. Se eu não me engano, foi justamente nesse ponto que eu fiz. Nem sei que eu estava aqui. Então, vamos lá. Oh, aí vocês me quebram, viu, cara? Eu vou deixar amarelo mesmo. Certo? Aí eu vou ter que pegar um aqui desse ponto. Se eu não me engano, eu fiz nesse ponto. Justamente foi nesse ponto aqui que eu fiz, desse ciclo. Peguei esse último fundo. Peguei o 2016 aqui, ó. E fiz isso aqui, cara. Eu fiz isso aqui, ó, no 2016. Peguei aqui, nesse ponto. Exatamente, peguei esse ponto aqui. Vamos só aumentar aqui para saber se está certinho. Cara, eu não sei porque isso aqui acontece. Aqui tá legal. Vamos diminuir aqui um pouquinho mais só para acertar ali. Galera, qualquer coisa vocês pulam o vídeo aí. Mas é bom que eu deixe certinho aqui, para vocês quiserem fazer essa marcação para vocês acompanharem. Vocês acompanham. Pronto, acho que aqui tá bem certinho. Beleza? Esse aqui é o pico do round. Aí tem que escrever, né, depois. Mas esse aqui depois eu escrevo. Acho que isso aqui tá bom. E aí, se eu não me engano, a gente estava fazendo aqui... Ah, a gente fez isso aqui também. A gente pegou esse fundo aqui, esse último topo, que não, na verdade não foi o topo do round de 2020. E sim o que antecedeu toda a queda. Foi justamente nesse ponto. Que a gente estava tendo dificuldade para romper. Exatamente. Espera aí, deixa eu botar agora para cá. Ó, que a gente já chega nesse ponto aqui. Vou deixar certinho. Pronto, acho que ele tá legal. Exatamente. Aqui eu vou botar de verde. Exatamente. Eu me lembro que eu não fiz esse jeito aqui, mas tudo bem, a marcação é essa. Depois eu vou tirar. Eu me lembro que eu não peguei essa ferramenta, eu peguei a outra que começa daqui para eu entender mais ou menos o que eu estava fazendo. Mas é mais ou menos isso aqui. Essa foi a marcação que eu estava fazendo. E aqui eu sei que estava de roxo. Por que de roxo? Porque é justamente no ponto de 132. Se eu for pegar ali, ó, justamente praticamente perto desse ponto de 132. Ou até menos do que isso, né? Porque eu acho que a gente está bem pertinho nessa região. Então, esses pontos aqui são os pontos interessantes do OBV.
E aí, se a gente romper essa região aqui, a gente teria ali o encontro do halving de 2016, o que é muito importante, né? Que a gente não sabe se é romper nessa região ou não. Até falei para vocês que esse halving desse ano poderia surpreender muita gente, porque como a gente teve bastante as altas foram bastantes nos ciclos passados e o Bitcoin não estava tão globalizado como ele está hoje, né? Que hoje tem bastante empresa comprando e tudo, se desesperando. Então, hoje, a gente, como tem mais empresas, e antigamente não teve tantas empresas e o mercado subiu bastante, então o que há de nós agora, né? O que vai ser de nós agora? Né? Com tanto de empresa comprando aí, cara, então acho que as altas do Bitcoin tem que ser muito forte. Então, a gente não sabe de fato onde vai chegar essas altas do Bitcoin, mas, cara, eu acredito muito aqui que se a gente perder essa linha, o próximo pico de volume, pelo menos ali do OBV, seria nessa região aqui, ó, lá do halving de 2016, cara. Lá do halving de 2016. Não vou mentir para vocês, não. Certo? Beleza? Deixa eu salvar essa merda aqui. Não vou salvar porque eu só fiz isso aqui para montar para vocês. Depois eu faço certinho. Porque eu me lembro que eu não tracei isso daqui, não. Eu tracei daqui e comecei a colocar um número. Beleza? Enfim. Beleza? Então, aqui no gráfico do BLX, que é o gráfico mais antigo do Bitcoin, então a gente está rompendo praticamente 50% do canal mensal, né? É o 50 dos 50, na verdade, para vir buscar ali 132. Então, para mim, 132 seria ali um ponto muito importante ali pro Bitcoin, tá? 132 eu faria 50% da minha posição, eu venderia 50% da minha posição. Isso quando chegar lá eu vou ver ainda. Vai que tem força para romper aquela região ali. Se tiver força para romper aquela região, vai ser ótimo, né? Aí é beleza pura. Aí, ó, o Bitcoin até deu uma mudadinha aqui, pode ver que ele estava testando a VW, então, tipo, ele foi ali para pegar liquidez, realmente ele pegou liquidez e subiu no fundo, e aí ele já começa a querer apontar aqui para cima. É justamente isso que eu quero. Eu não quero nada mais do que isso. Ficar apontando para cima e romper essa linha verde. Rompeu aqui, papai. Eu já estou entrando novamente comprar no Bitcoin. E aí, vamos ver nos próximos testes, se vier testar essa região, dá para a gente entrar mais ainda, confirmando aqui com a BV. Eu gosto de confirmar esse dado com a BV. Beleza? Certo? Então, dito isso, acho que é tudo certinho aqui. Gráfico mensal. Vamos ver o que é. Tá tudo certinho aqui. Agora, isso aqui eu acho que eu vou mudar depois, tá? Eu acho que foi muita ignorância da minha parte colocar isso aqui tudo. Mas beleza. Depois eu vou mudar isso no próximo vídeo, já tá melhor. Certo? Então, como eu falei para a liquidação de vocês aqui no gráfico diário, a gente teve bastante liquidação. Essa liquidação aqui, ela foi maior da última que teve, né? Que foi ali a grande liquidação, que foi dia 17 de agosto de 2023. E eu expliquei isso aqui para vocês também na última análise, que eu falei justamente disso. Cara, a gente teve essa liquidação aqui, né? Muito grande, muito forte aqui da parte dos comprados aqui. Os comprados aqui se lascaram nessa região. E o Bitcoin, ele pegou e subiu aí, o equivalente a 200% mais ou menos de alta, né? Depois que fez isso. E, novamente, está tendo uma liquidação maior do que essa última. E aí, o que espera para a gente, se não perder aqueles pontos, é de uma alta muito forte. Por isso que eu estou falando para vocês que a região de 100K agora, ela é um nível de resistência, mas daqui com alguns anos, esse nível de resistência vai passar a ser um suporte, e quem sabe um suporte muito forte que nem volte a testar. Então, por isso, eu quero antecipar justamente esse ponto para fazer entradas aí no Bitcoin. Certo? Então, a gente vê aqui liquidação também, né? Que foram os mais liquidados foram os comprados, não tem jeito, 419, né? E aqui nos ETFs, a gente consegue perceber aqui, cara, desde o dia 27 até sexta, foram só entradas positivas no ETF. Né? Então, na semana, a gente já está ali, hoje é o quê? Hoje é 5, hoje é 8, né? Então, ali, cara, a gente já tem 2,73 bilhões de entrada. A maior aqui no gráfico mensal foi de 3,38. Eu acho, então, que esse mês de dezembro ainda pode ser maior. Pode ser maior ainda do que esse mês de novembro. Esse mês de novembro. Então, vamos esperar aí, né? Até agora, 2,73 bilhões de dólares nos ETFs aqui de Bitcoin. E só positivo, cara. Só positivo aqui. Beleza? Só na sexta-feira, só a Black comprou, os clientes, né? Compraram 257 milhões de dólares aqui. Certo? Beleza? Galera, acho que é isso que se passa para vocês, né? Mudou novamente. Aí fica nessa briga direta aqui. Vamos ver se isso aqui tá certinho. Pera aí, rapidão. Vamos ver se isso aqui tá certinho. Ixi, eu nem sei onde eu vou ter mais isso aqui. Pera aí. Aí eu peguei daqui. Daqui pra cá. Pera aí, rapaz.
tirar isso daqui. Peguei desse fundo aqui para cá. É, exatamente isso. Beleza, beleza. Então, galera, o próximo alvo aí do Bitcoin, a gente tem uma grande chance de fato isso aqui ter sido uma absorção muito grande, uma manipulação muito grande, obviamente, né? E, pô, 1, 2, já tem 3 dias praticamente que a gente está acima dos 50 praticamente, cara, que é acima dos 50, né? Acima dos 50%. Então, isso aqui é muito importante, é muito favorável aqui mesmo pra gente, tá? Então, se a gente romper 100k, lembra-se que tem que romper esse último topo aqui, que seria interessante para fazer entradas, né? Nem que for lá nos 106, depois volte para testar, mais importante é se manter acima desse último topo. Não adianta o Bitcoin subir e o ABV não acompanhar, porque isso aí, para mim, não é autossustentável, tá? Então, é isso, galera, que eu tinha que passar para vocês, tá? Só uma atualização da última análise que a gente fez, beleza? Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, você pode deixar no comentário abaixo. Pô, deixa aquele likezinho aí, ajuda o canal, tá? Acho que a informação daqui são informações muito precisas mesmo, tá? Falando apenas de gráficos, sem colocar nada de macroeconomia, sem colocar negócio de notícias aí, de calendário econômico, para não embananar a cabeça da galera. Até que eu tô falando aqui realmente o que está acontecendo no gráfico aqui, sem precisar disso. A gente nunca precisou disso. Na verdade, já precisei sim quando eu estava começando, mas não deu bom, só deu ruim. O cara ficar muito preso, tipo assim, meu Deus do céu, eu vou depender do que fulano de tava falar. Cara, isso daí não é coisa de gente não, sabe? Isso é para deixar o cara mais estressado, mais louco ainda. Então, de fato, acontece aqui no gráfico, para mim é mais importante do que qualquer outra coisa, beleza? Beleza? Tamo junto, galera. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sessão crítica, elogio, deixa aí embaixo aí pra gente. Tamo junto, boas operações. Até mais.